Meus irmãos e minhas irmãs, como já foi falado pelo presbítero Júlio, há vários irmãos nossos, que nos visitam nesta noite, e nós temos aqui alguns nomes, que eu gostaria de destacar esses nomes. Pode ser que tenha chegado alguém depois, que o pessoal da nossa recepção aí os abordou, cumprimentando-os, mas está conosco o Bruno Tavares. Cadê o Bruno? Faz assim um sinal. Bruno, Deus abençoe, Bruno, em nome de Jesus. O Bruno, formatura amanhã, Bruno? Deus abençoe, que maravilha. Ficamos felizes ao término do culto. Se você desejar, a gente vai orar com você aqui na frente, agradecendo a Deus por essa vitória, em nome de Jesus. Ele é da Presbiteriana em Minas Gerais, é isso, Bruno? Deus abençoe, bem-vindo em nome de Jesus. Também a Loren, é isso mesmo, Loren, bem-vinda, Loren, em nome de Jesus. O William, bem-vindo também, em nome de Jesus. Também tem a Érica e o Wallace, pelo menos de mim são conhecidos, foram nossas ovelhas lá em São João da Barra, bem-vindos, o Wallace e Érica. E também o Vitor Hugo, que também está conosco lá atrás, bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dizer para esses irmãos que eles são bem-vindos? Sejam... Amém, que o Senhor os abençoe, todos são bem-vindos em nome de Jesus, para louvar ao Senhor conosco. E no momento oportuno, depois da mensagem, nós vamos orar pela vida do Bruno aí, por essa bênção recebida. Não é fácil concluir um curso de graduação no nosso país. Eu louvo a Deus então, Bruno, pela sua vida. Meus amados, nós vamos ler a palavra de Deus, e o texto que vamos ler é um texto muito conhecido, é o texto do livro de Josué. Josué no capítulo 1, estaremos lendo esse texto. E Josué é um livro muito interessante, porque traz para nós um pouco da história do povo hebreu, do povo de Deus. E quando nós nos deparamos com história, e eu gosto bastante de história bíblica, porque a gente consegue penetrar, talvez se projetar para dentro daquela história, ainda que de maneira, é claro, figurada na sua mente, mas a gente consegue pelo menos tentar visualizar aquilo que aconteceu naquele tempo. Isso é muito bom, e o livro de Josué é um desses livros que nos traz aí uma história, ou parte da história do povo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor então: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra, meus irmãos e irmãs, ao meu e ao seu coração, nesta noite, em nome de Jesus. Meus queridos, como eu disse, o livro de Josué é um livro que faz parte de um conjunto de livros históricos do Antigo Testamento, justamente por trazer aí parte da história do povo hebreu, sobretudo a entrada do povo na famosa e tão prometida
terra prometida. Então esse livro vai trazer esse episódio, vai falar sobre isso para nós, e vai trazer para nós justamente o medo que estava no coração de Josué neste momento. Porque no momento em que Josué recebe esta palavra, dizendo: olha, o meu servo Moisés está morto, agora, camarada, é contigo, agora você é que vai ter que dar conta desse recado, agora esta incumbência é com você. Meus irmãos, eu fico imaginando Josué, apesar de ter sido ali um discípulo, né, de Moisés, de ter ali aprendido muita coisa, de como liderar, de como guerrear e tantas outras coisas, mas mesmo assim, você pode imaginar alguém que sai agora debaixo da tutela de outra pessoa, de um líder por excelência como foi Moisés, e agora ele tem que exercer esse negócio. E vou dizer para vocês, liderar não é uma tarefa fácil. Conheço muitas pessoas, por exemplo, que nas suas empresas onde trabalham, nunca aceitaram o cargo de chefia, apesar de terem até qualificações para tal. Mas não tem, talvez acham que não tem a aptidão para poder liderar, porque ser líder não é um negócio fácil. Por vezes tem que chamar a atenção, por vezes você tem que ser duro, por vezes você não pode amolecer, não pode afrouxar, não pode passar a mão na cabeça. Ser líder é uma tarefa espinhosa. E aqui Deus escolheu Josué, assim como tantos outros, para esta tarefa especial, esta tarefa de liderar um povo já gigante. Um povo que já não era mais poucas pessoas, já não eram mais um grupinho, mas era um povo muito numeroso. Vocês vão se lembrar que lá no passado, antes de Josué, antes de Moisés, o povo estava lá, foi para o Egito e foram apenas uma família. E lá eles foram se multiplicando com José e toda a sua casa, e se tornaram ali uma grande nação. Ao ponto de que quando saíram do Egito, já era um povo muito numeroso, um povo que causava medo no próprio faraó. Então já era um povo grande, e ao longo, é claro, de toda a peregrinação daquele povo pelo deserto, muitos ficaram para trás. O próprio Moisés não pôde entrar na terra prometida por causa do seu próprio pecado, por causa da dureza do seu próprio coração. Mas observe, irmãos, que agora Josué tem esta incumbência. Josué tem esta incumbência, e ele agora certamente deu aquela tremida na base. Fala: peraí, e agora? E agora que eu estou sem Moisés? E agora que esse povo vai começar a me cobrar? Agora esse povo vai começar a exigir demais de mim? Bem, observe que o texto, você vai ver que ele começa Deus falando diretamente para Josué. Deus não usou aqui profeta, Deus não usou nada, Deus falou diretamente para ele, dizendo: olha, agora é com você. E a primeira coisa que ele diz é: dispõe-te. Isto é, olha, agora você tem que se dispor, você tem que realmente ter coragem, força, você precisa fazer acontecer, porque agora eu não deixei nem Moisés. Você se lembra dessa história? Por que Josué, somente ele e Calebe, adentraram a terra prometida daqueles que saíram do Egito? Justamente porque eles, quando foram enviados lá como espias, foram os únicos que voltaram dizendo: olha, a terra é boa, a gente vai possuir aquela terra, olha, tem gigante, mas o nosso Deus é maior. Porque os outros 10, vocês se lembram? Os outros 10, não, a terra até tem coisas boas, mas tem gigantes lá, os enaquins, a gente não pode com eles não vai ter condições. E então, Deus faz com que somente aqueles 2 que creram, adentrassem daquele lugar que Deus havia prometido. Meus irmãos, tudo isso é um pano de fundo histórico para nós compartilharmos sobre um tema que eu considero muito importante, um tema inclusive que é uma frase de Jesus para um homem chamado Jairo, lá no Novo Testamento. Esta frase é: não temas, crê somente. Não temas, crê somente.
Você pode falar isso? Não temas, crê somente. Agora fala para o irmão que está do seu lado, para ele não temer. Não temas, crê somente, meu irmão. Não temas nada, creia somente. Meu irmão e minha irmã, eu não sei as lutas que você tem passado. Eu não sei os problemas, as adversidades que você tem enfrentado no seu dia a dia. Eu não sei se é o desemprego, se é o problema relacional, se é o casamento, se é a família, se é problemas no trabalho, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: não temas, creia somente. Porque justamente através do crer, através do exercício da fé neste Deus, que um dia nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é que nós seremos abençoados, é que nós de fato poderemos ser usados pelo Senhor. Então, sim, não temas, creia somente no Senhor. Josué é chamado por Deus agora para algo diferente. Até então, ele até exercia um certo grau de liderança, mas agora não, agora ele ia ser o líder supremo daquele povo. Agora aquele povo ia aonde ele fosse, agora aquele povo teria que fazer o que ele mandasse fazer. Mas o primeiro desafio que ele enfrenta é um tal de Rio Jordão. Você se lembra? Um tal de Rio Jordão, que estava naquele período da cheia. Aqueles irmãos que estão aqui hoje, né, que já viram esse rio Paraíba transbordar no passado, né? Hoje em dia, graças a Deus, isso não acontece, mas no passado já houve caso, né, dele alagar toda essa baixada campista por aí. Mas o fato é que o Rio Jordão estava transbordando em todas as suas ribanceiras, e aquele povo agora tem que marchar em direção ao rio. Olha só. E nós nos lembramos então que no passado lá com Moisés foi a mesma coisa. Não era um rio transbordando, mas era um mar. E aquele povo que estava ali agora, diante do Rio Jordão, eles não haviam passado aquela situação, a não ser Josué e Calebe. Todos os demais haviam morrido. Então agora, eles só tinham aquilo que os pais contaram durante 40 anos no deserto. Olha, Deus nos fez passar o mar. Agora eles estavam numa situação diferente. Agora eles precisavam crer somente. Agora eles precisavam crer no Deus que os havia tirado lá do Egito. Agora eles precisavam crer no Deus que não deixou que as sandálias deles gastassem por 40 anos no deserto. Agora eles precisavam crer no Deus que enviou codornizes, que tirou água da pedra, da rocha. Agora eles precisavam exercitar esta fé. Mas se você ler o capítulo 3 desse livro, você vai ver que Deus deu uma ordem para Josué: olha, diga para os homens levarem a arca, os sacerdotes, e eles vão marchar em direção ao Rio Jordão, transbordando em todas as suas ribanceiras. Mas diga para eles que quando a planta do pé do primeiro, que está levando a arca, pairar sobre as águas, então as águas serão cortadas ao meio. As águas que vêm de cima pararão no montão, e as águas que estão para baixo correrão, e vocês vão passar a pés enxutos. Mas você imagina o coração dos dois primeiros que levavam a arca. Talvez os outros estavam até pensando assim: tranquilo, se ele for tragado pelas águas, a gente sai correndo. Mas eles marcharam em direção àquele rio, e quando a planta do pé deles realmente tocou naquelas águas, a Bíblia diz que as águas que vinham de cima pararam no montão. Eu não sei quantos já viram aqui uma represa, por exemplo, aquelas que tem lá no Paraná, São Paulo, as maiores, é um lago enorme, represado. Passamos uma vez numa tal de Eclusa, muito interessante aquilo, bem feito, obra de engenharia, mas o lago muito grande. Imagina esse lago que se formou e o povo passando do lado, de um lago que não tinha paredão de concreto, era só água, e o povo passando naquele lugar. Não temas, crer somente. É sobre isso, meus irmãos e irmãs, que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Muitas vezes nós, diante das nossas adversidades, nós tememos. Diante dos conflitos que passamos no nosso dia a dia, nós achamos que não vamos conseguir, achamos que não vamos vencer, achamos que não vamos chegar do outro lado, achamos que essa luta é pesada demais, esta cruz está muito pesada para eu carregar. Mas nesse momento é preciso dizer: não temas, crê somente.
E é isso que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que eu queria que você pensasse é que a vitória é garantida. A vitória é garantida. O Senhor garantiu vitória para nós, e isso não é brincadeira, foi garantida na cruz do Calvário. A Bíblia diz que tragada foi a morte pela vitória, e hoje nós fomos considerados mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então esta vitória que Josué havia enfrentado, mas sob a guarda, sob a tutela, sob a liderança de Moisés, agora ele precisaria guiar o povo a outras vitórias. E Deus agora fala para ele: olha, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Nesta noite, meu irmão e minha irmã, a palavra de vitória para você também é que Deus está dizendo: olha, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós achamos que estamos desamparados. Achamos: Deus não está lidando com o meu problema. Deus não está se importando com o que eu estou sofrendo. Mas sabe que o texto está falando para nós: olha, o Senhor não vai deixar você, o Senhor não vai desamparar você. Em meio a tantas lutas, problemas, não importa o que você esteja passando, não temas, crê somente, porque Deus já garantiu a sua vitória lá na cruz do Calvário. Isso não vai acontecer, no plano de Deus já foi, já está acontecendo. O nosso Deus vive no agora permanente. O nosso Deus não conta o tempo com os ponteiros do nosso relógio. Sabe, o nosso Senhor, Ele é atemporal. Nós um dia vamos passar, mas o Senhor não passa, e as palavras dEle também não passam. Então é preciso saber, meu irmão e minha irmã, que Deus já nos garantiu esta vitória. Observe o versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Vitória garantida para Josué, vitória garantida para mim e para você. Ninguém te poderá resistir. A palavra de Deus nos mostra isso, meu irmão e minha irmã. Se Deus é por nós, é isso que Deus tem falado para nós o tempo todo. Que esta vitória que Ele garantiu lá para Josué é a mesma vitória que Ele sacramentou lá na cruz do Calvário com Jesus, quando Ele derramou o seu sangue por nós. Porque foi lá, na cruz, que o escrito de dívida que pesava contra mim e contra você foi pago. Lá Jesus satisfez toda a justiça e a ira de Deus por nós, por mim e por você. Por isso, meu irmão e minha irmã, não temas, crê somente. A segunda coisa que eu queria que você pensasse, que se desdobra em 3, é: seja forte. Esta é uma expressão utilizada aqui algumas vezes: ser forte. Ele fala isso pelo menos 3 vezes, só nesses versículos que nós lemos. Irmãos, esse negócio de ser forte não é fácil, principalmente quando a carga está pesada. Quando a carga está pesada demais, quando você está prestes a sucumbir, e alguém chega e fala assim: você tem que ser forte. E talvez por dentro você fique pensando assim: é fácil falar, você não sabe o que eu estou passando lá em casa, você não sabe o que eu estou passando lá no meu trabalho, você não sabe a luta que eu estou enfrentando. É fácil falar, meu irmão, ser forte, não desanima não, não desiste não. Mas meu irmão e minha irmã, é ser forte sim, mas não uma força sua. Não uma força sua. A palavra de Deus, através do profeta Isaías, disse assim: olha, eu te fortaleço e te ajudo, e te tomo com a minha destra fiel, e te digo, meu servo, não temas. É isso que o Senhor está falando para nós também nesta noite, que nós precisamos realmente ser fortes. Esse ser forte, meu irmão e minha irmã, é ser fortalecido no Senhor, é estar com seus alicerces realmente na rocha que é Jesus. A palavra do Senhor nos fala sobre uma parábola de 2 pessoas que construíram as suas casas, e um construiu a sua casa na areia, e quando vem o vento ou sopra aí a tempestade, quando vem aquelas chuvas torrenciais, aquela casa ela vai ruir. Mas também nos diz sobre aquele construtor que colocou a sua casa sobre um firme fundamento, sobre a rocha.
E pode vir vento, pode vir temporal, pode o rio transbordar, porque esta casa estará firmada, porque foi firmada no Senhor. Por isso, não temer e ser forte. O ser forte aqui é você estar com a sua casa, com a sua vida firmada em Jesus, firmada na palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs, quantas pessoas simplesmente elas naufragam porque não conhecem a palavra do Senhor, porque simplesmente estão com a sua vida na areia. Quantos crentes que qualquer vento de doutrina os leva para outro lugar? O pastor falou algo que eu não gostei, então eu vou embora para outra igreja, procurar uma melhor. Aconteceu que agora o presbítero está pegando no meu pé. Aconteceu isso, aquilo. Meus irmãos, quantas pessoas até viram desigrejados, porque simplesmente não estão com a sua casa, com a sua vida firmada na rocha. Precisamos ser fortes. Mas pastor, ser forte para quê? Ser forte por quê? Bom, a primeira coisa que observamos aí é que precisamos ser fortes para herdar as bênçãos. Olha só, versículo 6: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Ser forte, sim, para que você possa herdar as bênçãos do Senhor. Irmãos, o mundo é dos fortes, mas daqueles que são fortalecidos na graça e no conhecimento do Senhor. Há uma canção do nosso cenário que o hino, a estrofe dele, ou o coro, não me lembro agora, diz assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Então não é dos fortes para o mundo a vitória, mas é dos fortes em Cristo, é daqueles que o Senhor fortalece, é daqueles que o Senhor alicerça na rocha, na sua palavra. Então, precisamos entender que a vitória é garantida? Sim, mas precisamos ser fortes, porque desta forma nós poderemos herdar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em mente humana o que Deus tem preparado para nós. Meus irmãos, é algo maravilhoso. Agora nós precisamos herdar. Agora tem uma coisa interessante e maravilhosa, que o herdeiro, ele só herda a sua herança depois que aquele que era o dono anterior, ele morre, não é isso? Só depois que morre. Então, olha que maravilha, o nosso Senhor Jesus já morreu por nós, mas ele ressuscitou, e ele então agora nos fez co-herdeiros com ele, dessas bênçãos maravilhosas. Mas para que eu possa herdá-las, eu preciso ser forte. Eu não posso abandonar a caminhada, eu não posso parar, eu não posso retroceder, eu não posso voltar atrás, porque aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, porque quando olhamos para trás, nós começamos a ver, tantos problemas, tantos sofrimentos. Isso pode trazer angústia ao nosso coração, e a Bíblia diz que nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos pode dar o quê? Esperança. E aí a mesma Bíblia que fala isso diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, ser forte para herdar as bênçãos do Senhor, mas também seja forte para obedecer ao Senhor. Olha só, versículo 7: tão somente, de novo, ser forte, olha só, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, isto é, para obedecer ao Senhor. Pastor, mas tem que ser forte para obedecer? Tem. Não é fácil obedecer, não, irmãos. Em um mundo relativista como nós vivemos, em um mundo onde as pessoas acham que tudo é normal, acham que tudo não tem nada a ver, você obedecer a Deus, vai ser muito careta, vai ser muito quadradinho, muito dentro da forma, sabe? Mas é isso que nós fomos chamados, para obedecer ao Senhor, para obedecer aos mandamentos do Senhor. E a Bíblia diz que os mandamentos dele não são o quê?
penosos, não são penosos. Os mandamentos do Senhor, eles são possíveis de serem obedecidos. Ah, pastor, mas peraí, obedecer a tudo, tem que ser a tudo? Bom, você pode até errar, porque nós somos pecadores, mas você não pode achar que você não deve obedecer a tudo. Pelo contrário, precisamos ser fortes. Por quê? Porque se não formos fortes, vamos entrar na onda do não tem nada a ver também. Vamos começar a achar que as coisas erradas são certas. Vamos começar a fazer e a barganhar aquilo que a Bíblia não negocia. Precisa ser forte para obedecer. Por isso que aqui o texto bíblico, o Senhor repete para Josué várias vezes a expressão ser forte. Tem que ser forte. Tem que ser forte por quê? Porque não é fácil. Obediência quero, não holocausto, não sacrifício. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós estamos fazendo sacrifícios de tolos, ao invés de simplesmente obedecer ao Senhor. O nosso evangelho que veio até nós, ele é puro e simples. É simples. Mas nós muitas vezes complicamos, né? Com nossas teologias, com as nossas filosofias, com aquelas nossos dogmas. É claro que é preciso ter regras, sim, ter leis. A sociedade vive porque tem leis, porque se não tivesse seria uma anarquia, não é verdade? O excesso de disciplina pode matar, mas a falta, a ausência de disciplina gera anarquia. Então nós precisamos sim sermos fortes para obedecer ao Senhor, mas também precisamos ser fortes para reconhecer a presença real de Deus na nossa vida. Ah, meus irmãos e irmãs, observe que o Senhor fala assim: olha, eu vou estar contigo, eu vou estar contigo. Reconhecer que o Senhor está presente, reconhecer que Ele é o Emanuel, o Deus conosco, precisa ser forte, porque na hora que vem a angústia, a tendência de nós acharmos que Deus não está nem aí é muito grande. Além do inimigo tentando soprar no nosso ouvido, você está vendo aí, ó, está passando luta sozinho, talvez se estivesse comigo não estaria assim não. É assim que muitas vezes o inimigo quer nos fazer acreditar, sabe que a vida com Deus é muito rígida demais. Só que na verdade, meu irmão e minha irmã, a presença do Senhor ela é real na nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. O Senhor habita em nós, somos templo, morada do Espírito Santo do Senhor. Então precisamos ser fortes sim. Num mundo onde as pessoas dizem que tudo é natural, que não tem problema pecar, que não tem problema fazer coisas erradas, que não tem problema usurpar o que é do outro, por exemplo, nós então sermos diferentes, não é fácil, tem que ser forte. Observe que quando ele diz para Josué ser forte, Deus está falando: olha, eu vou estar com vocês. Então nas lutas que você vai enfrentar, nas batalhas contra os inimigos, e não foram poucas, depois você pode ler na sua casa, quem não leu ainda, o livro de Josué, você vai se surpreender com tantas vitórias que Deus, Ele deu para Josué e para aquele povo. Mas olha, não é para ver novela não, tá? É para poder você ler, porque a novela dá até uma ideia, né? Mas é para que você leia na palavra do Senhor, e possa observar quantas vitórias, mas também observar que em todas elas, a presença de Deus era lá com eles. Irmãos, quando aquele povo de Israel, eles deixavam de crer na presença de Deus, perdiam as batalhas. Quando aquele povo deixava de cumprir as ordenanças do Senhor, quando aquele povo deixava de adorar o Senhor, perdiam as batalhas. Mas quando o povo obedecia, quando o povo realmente era forte no Senhor, então aquele povo reconhecia a presença de Deus no arraial, então aquele povo era vitorioso. Meus irmãos e irmãs, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. A vitória é garantida. Seja forte, sim, para herdar as bênçãos, para obedecer ao Senhor e para reconhecer a sua presença. Mas também, ele diz, seja corajoso. Tem que ter coragem para vencer. Sabe, tem que ter coragem demais. Viver tem que ter coragem, né?
no Brasil. Então, quando você vai no mercado, tem que ter coragem, né? Se levar o cartão de crédito, então, tem que ter coragem em dobro, não é? Você vai hoje, daqui a 30 dias você volta, se você levar a mesma quantidade de dinheiro, você não traz para casa as mesmas coisas, de jeito nenhum, não é? Não é assim? Tem que ter coragem, sim. Ah, meu irmão, nós precisamos ser corajosos, mas é para fazer a vontade de Deus. Precisamos ser corajosos para obedecer a Deus em tudo, sim. Precisamos ser corajosos para sermos um líder na casa do Senhor. Essa é a primeira coisa que eu queria que você pensasse também sobre a questão da coragem. Precisamos de coragem para reconhecer que precisamos ser líderes. O Senhor tem procurado líderes que sejam realmente da maior firmeza. Quando Moisés começou a liderar o povo de Israel, então Jetro, lembra dele? Jetro, seu sogro, foi lá e falou: olha, você precisa aliviar essa carga das suas costas, está muito pesado, você não vai dar conta, rapaz, você está querendo fazer tudo, você está querendo jogar nas 11 posições, está querendo bater o pênalti e agarrar ao mesmo tempo, não dá, camarada. Escolha homens da maior firmeza. Essa foi uma das características daqueles homens que foram escolhidos pelo Senhor. Meus irmãos, precisamos ser corajosos para sermos líderes na casa do Senhor. Deus tem escolhido liderança, sim. Pastor, mas líder de quê? De várias pessoas ou de uma pessoa só, não importa. Sabe, nós precisamos sim exercer alguma liderança. Todos nós, crentes em Jesus, exercemos algum tipo de liderança. Você é um influenciador. Sabe, nesse tempo, né, onde está na moda ser um influenciador digital, eu tenho pensado assim, eu acho que precisamos de influenciadores gospel. Eu não conheço nenhum não, mas quem sabe no meio de nós vai surgir alguém, né? Sabe, essas pessoas aí, um gospel influencer, é isso que fala? Então, nós precisamos de pessoas, mas eu e você precisamos influenciar, isto é, liderar. O que é liderar se não influenciar pessoas a seguirem ao Deus Todo-Poderoso? Por isso, ser corajoso para ser um líder. Observe que ele diz: ser forte e também corajoso, porque você fará este povo. Você vai liderar esse povo. Meu irmão, é preciso realmente ter coragem para liderar. Por isso é tão importante você pensar que a coragem é algo que é dado por Deus, mas eu tenho que exercer. Deus falou: seja corajoso, para Josué, mas se ele ficasse lá no seu cantinho, se ele não fosse para as batalhas, se ele realmente não tomasse posição, se ele ficasse simplesmente parado, como iria exercer coragem? Como as pessoas iriam ver que aquele homem tinha coragem? É uma coisa interessante, já falei aqui uma vez, ou mais de uma talvez, né, quando a gente está na casa dos pais, né? Quantos aqui os pais são vivos? Levanta a mão assim. Isso. Quando você está na casa do pai e da mãe, você se sente mais seguro? Você vai dormir na casa do pai e da mãe, mesmo a gente com essa idade nossa, né? Eu nos meus 30 e poucos, é um negócio maravilhoso, né? A gente vai e sente bem, sente seguro, você dorme mais tranquilo, é um negócio de Deus, né? Sente mais tranquilo. Pois bem, quando temos um líder à frente, quando você exerce algum tipo de liderança, as pessoas que estão ao seu redor vão ver que você tem coragem e vão realmente entender: poxa, eu posso fazer o que ele está fazendo, porque olha, essa irmã realmente é da maior firmeza. Precisamos sim ser corajosos para sermos líderes, corajosos para guerrear contra o inimigo. Meus irmãos, vocês se lembram que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra e nem, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Tem crente lutando contra crente, tem gente lutando contra outras pessoas, tem pessoas achando que o inimigo está lá, de carne e osso, batendo na sua porta. Meus irmãos, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta ela é espiritual. E nós precisamos ter coragem para guerrear contra o inimigo. Coragem para guerrear. Sabe, porque o inimigo anda ao nosso bramando e rugindo como leão. Você imagina? Se você ouvisse, né, o rugido de um leão,
Talvez você vá aí a um lugar de mata, né, e chega lá fazendo uma trilha, está lá no Morro de Itaoca, né, e de repente lá de bicicleta e ouve o rugido de um leão. Não sei você, mas olha, eu não sei se eu conseguir nem sair do lugar, não é? Porque é assim, dá medo, a ideia aí é medo. O inimigo tenta nos amedrontar o tempo todo, o inimigo tenta nos oprimir. O diabo não pode nos possuir porque somos do Senhor, mas ele nos oprime, sabe? Tenta falar coisas para nós, tenta soprar coisas no nosso ouvido a toda hora. Por isso, meu irmão e minha irmã, é preciso ser corajoso para guerrear contra o inimigo. E o nosso inimigo não é o nosso irmão. O nosso inimigo não é o presbítero, o pastor, não é o líder da SAF, a líder da SAF, nem da UPH. Nosso inimigo é o diabo e seus demônios. Eles são nossos inimigos. E por isso, nós precisamos ter coragem. Porque enfrentar o mundo espiritual não é fácil não, gente. Eu não sei quantos já passaram por alguma experiência de embates espirituais. Mas é um negócio que é difícil. Tem que ter coragem mesmo. Mas essa coragem vem de você? Não. Essa coragem vem do Senhor. É o Senhor quem nos faz corajosos, sim. Mas Ele diz, então, olha, seja corajoso, eu vou estar contigo. Mas você precisa exercer a coragem. Não é Deus que exerce coragem para nós. Somos nós que precisamos exercer a coragem. Mas por último, irmãos e irmãs, precisamos ser corajosos para sermos bem-sucedidos. Tem muita gente querendo ser bem-sucedido, mas é covarde. Como é que vai ser bem-sucedido? Fica na retaguarda, fica sempre ali, né? Ah, não vou dar certo, não vou conseguir. Ah, não, não posso. Ah, eu sou pobre. Ah, sabe? Se você ficar se martirizando, se menosprezando, jamais vai alcançar alguma coisa. Seja corajoso. Hoje, né, o dia de Enem, quantas pessoas? Mais de 2 milhões de pessoas foram, né, fazer o Enem. Pessoas corajosas, porque tem que ter coragem de fazer Enem, né? Corajosos. No Brasil, fazer Enem tem que ser corajoso. E o povo foi para lá, sabe? Porque tem objetivos, a maioria pelo menos está lá, porque tem um alvo a ser alcançado, uma meta. Sabe, tiveram coragem para fazer isso. E somente com coragem poderão ser bem-sucedidos. Muitas vezes queremos ser bem-sucedidos, mas não queremos dar nenhum passo. Queremos esperar, o Senhor vai mandar o maná. O Senhor mandou o maná para o povo de Israel, mas o maná caía dentro de casa? Vocês se lembram dessa história? O maná caía dentro de casa? Caía no arraial, não é isso? Caía lá no quintal de cada um. O que eles tinham que fazer? Ir lá, catar com as vasilhas, comer. Era só isso. Mas eles tinham que ir lá. Ficasse esperando lá o maná dentro de casa, ver se ia cair, ia morrer de fome. Muitas vezes, meus irmãos, queremos ser bem-sucedidos, mas não queremos ter coragem, não queremos ser forte. Ficamos esperando. Acho muito interessante o que aconteceu no ano 2000, na virada do milênio, não é? Virada do milênio, e a história também conta que no primeiro milênio também não foi diferente. Muitas nações, algumas nações, né, quase quebraram, faliram, financeiramente, economicamente falando, porque simplesmente aquelas nações que tinham a Bíblia ali muito ao pé da letra, e liam assim, olha, Jesus vai voltar, e começaram a ver aquelas profecias, né, malucas por aí, e principalmente aquela que diz, olha, 1000 anos passará, mas 2000 não chegará. E foi muito famoso na época do ano 2000, o tal do bug do milênio. Os nossos computadores vão parar, eles não foram programados para virar 2001. Bom, o meu virou, o seu também, de todo mundo, e já estamos em 22, e vamos chegar em 23, se Jesus não voltar. Mas saiba de uma coisa, é preciso ter coragem para viver nesse mundo, e é por isso que só com coragem seremos bem-sucedidos. Observe, meus irmãos e irmãs, que o texto do versículo 8, que fala sobre isso, diz assim, olha, não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos e irmãs, o Senhor promete que seremos bem-sucedidos. Prometeu para Josué, mas ele tinha que fazer alguma coisa.
sabe? É preciso uma proatividade, é preciso que nós façamos algo. A única coisa, meu irmão e minha irmã, que na Bíblia você não precisa fazer nada para ganhar, é a salvação. Isso Deus nos deu de graça, é pela graça, sabe? Pela graça. Não vem de vós para que ninguém se glorie, mas todo o resto, eu preciso de uma contrapartida. Nós precisamos fazer alguma coisa. A coisa não acontece. Imagina, Rogério, se você ficasse lá esperando, né, a pessoa vir até você, se você não tomasse providência, né, para casar, não ia casar, né? Então é assim, precisamos ter proatividade, sabe? E na Bíblia não é diferente, alguém sempre toma a dianteira, não é verdade? Alguém sempre tem que fazer alguma coisa. Deus está pronto para fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Por isso, meu irmão e minha irmã, não temas, crê somente. O Senhor está pronto para te abençoar. Mas e você? Está pronto para receber a bênção? Será que você realmente tem sido uma pessoa forte, corajosa? Será que você tem crido que a vitória está garantida e que você só precisa fazer a sua parte para herdá-la? Para herdar a bênção, é preciso fazer alguma coisa? Sim. Não estou falando de salvação. Estou falando das bênçãos que o Senhor tem para distribuir para o seu povo, e não são poucas. Não são poucas. E por fim, eu quero lembrar um texto bíblico que diz assim: olha, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de vida e não de morte. São pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Deus tem algo bom para nós. Deus tem algo bom para fazer acontecer. Mas eu e você precisamos fazer alguma coisa. E a primeira coisa é não temer, é crer somente. Amém? Deus te abençoe a viver desta forma, crendo somente. Está difícil? Creia. A luta pode ser grande, mas a vitória também, ela é certa em Cristo Jesus.